Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal. Hoje vamos continuar a série sobre equações do segundo grau com uma incógnita. Na aula passada eu mostrei para você como resolver uma equação de segundo grau incompleta. Mostrei os três tipos de resolução de equações de segundo grau incompleta. Hoje eu vou mostrar para você como resolver uma equação de segundo grau completa sem utilizar a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, tá? Bom, o primeiro método é a resolução por fatoração. Primeiro eu tenho que saber o que é fatoração. Fatorar nada mais é do que transformar um número em um produto, ou seja, transformar um número em uma multiplicação. Mas nós podemos também transformar uma expressão em uma multiplicação. Isso quer dizer que nós podemos também fatorar uma expressão, tanto numérica como algébrica. Observe bem que o primeiro membro dessa equação aqui, ó, x² mais 8x mais 16, é uma expressão algébrica. E essa expressão algébrica, ela tem três termos. Como ela tem três termos, nós podemos chamá-la de trinômio. Se esse trinômio ele for um quadrado perfeito, ou seja, se ele representar um trinômio quadrado perfeito, nós podemos fazer a fatoração. E aí, resolver a equação do segundo grau, tá? Vou mostrar para vocês que esse trinômio ele é um trinômio quadrado perfeito, certo? Essa soma de termos aqui, ela representa, na verdade, a área de um quadrado, tá? Observe bem. Eu tenho aqui x² no primeiro termo desse trinômio, x². x² ele representa nada mais, nada menos do que a área de um quadrado de lado x. Observe bem que eu já trouxe aqui um quadrado para cá, ó, desenhei um quadradinho aqui. E esse quadrado, ele vai representar esse primeiro termo aqui, ó, x². Ele, na verdade, é um quadrado de lado x. Se aqui for x e aqui for x, a área dele é x ao quadrado. Então, esse primeiro termo aqui representa nada mais, nada menos do que um quadrado de lado x. Observe bem aí. Só que eu tenho aqui mais na frente 8x. Esse 8x, ele não representa um quadrado. Você pode observar que 8x não dá para representar um quadrado. Mas o 8x é a mesma coisa que 2 vezes 4x, certo? 2 vezes 4x. O que isso significa? Significa dizer que se eu transformasse esse 8x em figura, nós teríamos duas figuras de área 4x. Como esse 4 e o x são valores diferentes, então aqui não é um quadrado, e sim retângulo. Então nós teríamos, nesse caso, dois retângulos com área 4x. Eu já fiz o desenhozinho bem aqui, ó. Então seriam dois retângulos como esses aqui, ó, onde um dos lados é x e o outro lado é 4. A área do retângulo é base vezes altura. Se multiplicarmos base vezes altura, 4 vezes x, vai dar 4x, tá? O outro a mesma coisa. Então aqui nós temos dois retângulos, tá? Duas figuras com área 4x. Bom, nós podemos pegar cada um desses retângulos e encaixar nesse quadrado maior aqui de área x ao quadrado, tá? Eu posso pegar esse primeiro aqui, ó, e posso trazer ele bem para cá. Vou tentar fazer aqui o desenho melhor possível. Então aqui, ó, primeiro retângulo, eu trouxe para cá. Tá? Esse retângulo aqui ele tem área 4x, certo? Por quê? Por que a área dele é 4x? Porque esse lado aqui ele é x. Eu peguei, na verdade, trouxe ele para cá direto. Ó. Então aqui mede x, bem aqui vai medir 4, né? Porque esse aqui é x, aqui é 4. 4 vezes x, 4x. Pronto. O outro eu vou trazer para cá. Eu vou encaixar ele bem aqui. Ó. Ele vai caber certinho nesta posição aqui. Ó. Tá? Direitinho. A área é 4x, isso porque esse pedacinho é 4 e esse pedacinho é x. Observe bem que para formar o quadrado, para terminar o quadrado e deixar ele perfeito, só falta esse cantinho aqui, ó. Só falta esse pedacinho. Então, quanto é que é isso aqui? Bom, teoricamente deve ser isso aqui, ó, né? Mas vamos ver na prática se realmente é. Observe bem que esse pedacinho aqui, daqui para cá, tem exatamente essa medida aqui, ó. E essa medida é 4. Então, eu viria para cá o 4. Esse pedacinho aqui tem exatamente essa medida. Então, aqui é 4. Isso aqui é um quadradinho. E qual é a área desse quadradinho? É base vezes altura. É 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é 16. Ou seja, esse termo aqui, o terceiro termo, está aqui representado nesse quadradinho 16. Quando eu juntei os três termos,
primeiro termo x², segundo termo 8x e o terceiro termo 16, eu formei o quê? Um quadrado perfeito. Isso porque os 4 lados são iguais, ó. Se for analisar, esse lado aqui em cima é x mais 4. Esse lado aqui embaixo também é x mais 4. Esse lado aqui na lateral, olha, ó, é x mais 4. E esse lado aqui na esquerda é x mais 4. Então, os 4 lados são iguais. Isso quer dizer que aqui eu tenho um quadrado perfeito, certo? Se aqui é um quadrado perfeito, eu posso dizer que aqui eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Se você for somar as áreas aqui, você vai encontrar exatamente o que está aqui, ó. Ó, x², 4x mais 4x, 8x, mais 16. Trinômio quadrado perfeito. Muito bem. Se é um trinômio quadrado perfeito, significa dizer que nós podemos fatorar. Isso aqui é a área desse quadrado. E como é que eu calculo a área de um quadrado? Base vezes altura. Como a base e a altura são iguais, então é só pegar x mais 4, que é essa base, vezes essa altura aqui, que é x mais 4. Então eu vou trazer bem para cá, ó. É a mesma equação, ó. Então vai ficar aqui, ó. Esse x ao quadrado mais 8x mais 16 é a mesma coisa que x mais 4 vezes x mais 4. O que foi feito aqui? Foi feita uma fatoração. Transformamos essa soma de 3 termos em uma multiplicação. Você pode observar, está aqui a multiplicação entre 2 termos. Então, nós fatoramos, usamos a fatoração para representar essa soma aqui, para representar esse trinômio, ok? Depois disso aqui, o que a gente faz? Se eu tenho aqui uma multiplicação de 2 termos iguais, eu posso transformar esse produto em uma potência. Então, eu poderia transformar ele em uma potência de expoente 2, porque esse produto é de 2 termos iguais. Então, x mais 4 vezes x mais 4 é a mesma coisa que x mais 4 ao quadrado. Isso aqui igual a zero. Bom, essa potência ela pode ser transformada em uma raiz, né? Porque o inverso da potenciação é a radiciação. Então, eu vou transformar essa potência em raiz. Ó. Vai ficar assim, ó, x mais 4 igual a raiz quadrada de zero, certo? Se aqui fosse um número diferente de zero, eu teria que colocar mais ou menos, tá? Por quê? Porque eu teria 2 resultados, um positivo e um negativo. Como aqui é zero e a raiz quadrada de zero é zero, eu sei que não existe nem mais zero e nem menos zero. Então, eu não preciso colocar o mais ou menos, tá? Continuando. Aqui eu vou conservar x mais 4 e vou resolver essa raiz aqui, ó. Raiz quadrada de zero é zero. Para finalizar, eu só jogo, ó, ficou com uma equaçãozinha de primeiro grau, só jogo aqui esse 4 para o segundo membro. Então, eu vou ficar com x igual a 0 menos 4. Esse 4 estava positivo, passou negativo. Para finalizar o cálculo, eu vou ficar com x igual a 0 menos 4, que é menos 4. Essa equação do segundo grau aqui, ela é uma equação completa que tem 2 raízes reais e iguais a menos 4, tá? Ela tem 2 raízes iguais a menos 4. Então, eu poderia dizer que o x1, que é a primeira solução, é menos 4, que é igual ao x2, que também é menos 4, certo? Então, ó, uma raiz é menos 4 e a outra também é menos 4. Ok? Você poderia perguntar o seguinte: professor, toda vez que eu for resolver uma equação do segundo grau completa, como essa daqui, eu teria que usar a forma geométrica para saber se é um trinômio quadrado perfeito e aí usar todo esse procedimento da fatoração? Não, não há necessidade de fazer sempre isso aqui. Existe uma maneira mais rápida para você comprovar se é um trinômio quadrado perfeito, se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, e aí utilizar o restante do método que eu estou explicando aqui para você. Como é que faz então para descobrir se o primeiro membro representa um trinômio quadrado perfeito ou não? Nós vamos fazer o seguinte, preste atenção. Nós vamos calcular, fazer isso bem aqui no cantinho, nós vamos calcular a raiz quadrada do primeiro termo. O primeiro termo é x ao quadrado, então vamos calcular a raiz quadrada dele. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado?
índice é 2, expoente 2 vai embora, é x. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Calcula a raiz do terceiro termo. Calculei a do primeiro, calcula a do terceiro termo. A raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4, né? A raiz quadrada de 16 é 4. Muito bem. Vamos pegar agora esses dois resultados, as duas raízes, e multiplicar por 2. O que vai acontecer? Quando eu multiplico por 2, ó, 2 vezes 4 vai dar 8. 8 vezes x vai dar 8x. Você observa que esse resultado é o resultado do meio, é o termo central aqui do trinômio, o termo central. Quando isso acontece, trata-se de um trinômio quadrado perfeito, certo? Vou recapitular aqui para você, ó. Calcula a raiz quadrada do primeiro termo, então eu vou calcular a raiz quadrada de x quadrado, que dá x. Calcula a raiz do terceiro termo, raiz quadrada de 16 dá 4. Depois pega os dois termos, multiplica por 2. Se o resultado for exatamente o termo central do trinômio, trata-se de um trinômio quadrado perfeito. Se é um trinômio quadrado perfeito, então você usa esse procedimento aqui, ó. Pega a raiz do primeiro, que no caso aqui é x, traz para cá. O primeiro sinal que aparece, no caso aqui é mais, então fica x mais a raiz do terceiro termo, que é 4. Como isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, significa dizer que isso aqui é o lado do quadrado. Se x mais 4 é o lado e eu quero saber a área, multiplico por ele mesmo, x mais 4 vezes x mais 4, certo? X mais 4 vezes x mais 4 é x mais 4 ao quadrado. Se você for analisar, vai perceber que isso aqui é o quadrado da soma de dois termos. Como é que eu calculo isso aqui, ó? Quadrado do primeiro, olha, o quadrado de x, ó, tá aqui, ó. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 4, 8x. Olha aí, ó. Mais o quadrado do segundo, 4 ao quadrado, 16, certo? Olha só como é interessante. Isso aqui igual a zero. Depois disso, transforma essa potência em raiz. Transformamos aqui, ó, a potência em raiz. Ficou x mais 4 igual a raiz quadrada de 0. X mais 4 igual a raiz quadrada de 0 é 0. Joga esse 4 para o segundo membro. Ficou x igual a 0 menos 4. X é igual a menos 4. Temos duas raízes reais e iguais a menos 4. Certo?